O Livro da Divina Consolação da Bem-aventurada Ângela de Foligno, páginas de 105 até 109. O Livro da Divina Consolação da Bem-aventurada Ângela de Foligno. Como Cristo renunciou à sua sabedoria e à sua própria natureza. Em segundo lugar, ele renunciou à sua própria natureza, fazendo-se pobre em sabedoria porque desejou aparecer como um homem simples, desprovido de senso e fútil aos olhos dos homens. Ele não se apresentou como um filósofo ou um doutor eloquente, tampouco como alguém que debate ruidosamente, nem como um escriba célebre por sua sabedoria e erudição. Pelo contrário, foi com a maior simplicidade que ele conversou com os homens, mostrando-lhes o caminho da verdade por meio de sua vida, suas virtudes e seus milagres. Embora ele seja a sabedoria do Pai, o criador e inspirador de toda a ciência, poderia ter utilizado toda a sutileza do conhecimento e do raciocínio. Se assim quisesse, poderia ter demonstrado sua inteligência e alcançado glória. Contudo, declarou a verdade com tamanha simplicidade que quase todos o consideraram não apenas simples e insensato, mas também ignorante e fútil. Nesse gesto, ele nos revelou o caminho da verdade, que nem na ciência, nem na sabedoria devemos buscar a nossa glória, pois ao nos deixarmos inflar por este orgulho, buscamos conquistar para nós mesmos o título de mestres diante dos homens e nos cobrimos de vanglória. Em terceiro lugar, ele renunciou à sua própria natureza ao tornar-se pobre da fama de sua santidade, bondade e inocência. Isso é verdadeiramente maravilhoso, pois ele andou pelo caminho da justiça de tal maneira que não apenas poucas pessoas o consideravam santo, mas ele foi tido como pecador e amigo dos pecadores, um destruidor, sedutor e conspirador contra seu país. E embora estivesse operando a nossa salvação sobre a terra, ele foi considerado e condenado como blasfemo, sendo contado entre os ladrões e malfeitores. Ele poderia ter se revelado em toda a fama de sua santidade, para que fosse universalmente reconhecido como o maior de todos os santos, aquele em quem não havia pecado. Mas ele escolheu assumir sobre si os pecados de todos nós e dar a fama de santidade a seu servo João. Aquele que é o chefe de todos os santos e o rei de todas as virtudes, em quem estava unida toda a bondade, fez isso e consentiu em afastar de si toda a fama de santidade, salvando apenas a verdade de seu ensino, vida e julgamento, tornando-se pobre para que pudesse desmascarar a nossa hipocrisia. Pois nós buscamos a glória aos olhos dos homens, fingimos possuir aquelas virtudes que não temos, esforçamo-nos para conquistar para nós a fama de santidade e inocência, falsamente negando nossa maldade, e com mentiras atribuímos a nós mesmos boas obras, legalmente ou ilegalmente, sempre que podemos. Ele abdicou de sua própria natureza ao renunciar a seu reino, seu estado principesco e senhorial e todas as coisas que possuía. Ele, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, cujo reino não tem fim, dignou-se a viver entre os homens como um servo humilde, rejeitado, desprezado e vendido. E quando desejavam fazê-lo rei, ele recusou. Antes permaneceu submisso aos reis deste mundo, mesmo até a morte, obedientemente pagando tributo às cortes, juízes e cobradores de impostos que o solicitavam. Sujeitou-se não apenas aos reis, mas também aos mais humildes de seus servos, oficiais e ministros, sempre obediente, mesmo até os açoites e a morte na cruz. E ele, o Rei dos Reis, declarou diante de Pilatos que seu reino não era deste mundo. Ele não buscava o reino deste mundo nem o senhorio temporal sobre os homens, mas estava sempre disposto a submeter-se. Não desejava ser senhor, rei ou príncipe, mas o mais humilde dos servos, renunciando completamente a si mesmo. Além disso, ele foi submisso à sua mãe, tão pobre e humilde, e a seu pai putativo, obedecendo-lhes e servindo-os humildemente até o seu 30º ano. Ele foi obediente no meio de seus discípulos, que eram poucos, ignorantes e pobres, e embora pudesse ter escolhido ser como um rei ou governante sobre eles, declarou que não veio para ser servido, mas para servir, até mesmo ao ponto de entregar seu espírito por eles e pelos demais pecadores que seriam redimidos. Sim, ele, a cabeça e mestre daqueles discípulos, sofreu fome, sede e tribulação, pois não era seu propósito ser mestre para elevar-se acima deles, mas para ser o primeiro entre eles a sofrer aflições e humilhação. Tão humilde foi seu convívio com eles que chegou a servi-los enquanto estavam à mesa, lavando-lhes as mãos e os pés. Nota explicativa.
Este texto retrata a humildade e o sacrifício de Cristo, que renunciou a toda glória terrena para cumprir sua missão redentora. Sua obediência aos homens, mesmo sendo ele o Rei dos Reis, é um exemplo para que todos compreendam o valor da humildade do serviço e do amor sacrificial. Meditar sobre este trecho pode ajudar a fortalecer a fé e a disposição para viver em imitação a Cristo, especialmente em atos de caridade e serviço ao próximo. Ai de nós, quão grande é a nossa insensatez! O poderoso Senhor e Rei dos Reis foi desprezado e rejeitado pelos homens, mas nós, ao contrário, buscamos incessantemente ser exaltados e preferidos, vivendo em liberdade, livres de qualquer jugo ou submissão. O seu amor, no entanto, não nos constrange a sermos sujeitos e obedientes a alguém, mas sempre desejamos estar acima dos outros. Não foi assim, ó Cristo, que tu agiste, pois sabias que o juízo seria extremamente severo. Aqueles em autoridade e poder sofrerão grandes tormentos e deles será exigida uma prestação de contas rigorosa de suas vidas, seus atos, seus pecados e daqueles que estavam sujeitos à sua autoridade. Assim será humilhado o nosso orgulho diante do livro da vida, que é ele mesmo o exemplo perfeito. Devemos, pois, desejar sujeitar-nos àqueles que foram colocados em autoridade sobre nós, como ele sempre o fez, não fazendo nada segundo a nossa própria vontade, mas submetendo-nos por amor àquele que a tudo se sujeitou por amor a nós. E para a nossa salvação, não somente suportaremos o estado de submissão, mas fugindo de toda preferência e exaltação, buscaremos de coração inteiro e com desejo fervoroso viver na submissão e na humildade. Assim foi a suprema, constante e perfeita pobreza de Jesus Cristo, nosso Salvador, que, embora Senhor de todas as riquezas, escolheu ser pobre entre nós, para nos ensinar o amor à pobreza. E, de fato, ele foi pobre em posses, em vontade e em espírito, de uma maneira que excede a compreensão humana, tudo isso por causa do profundo amor com que nos amou. Ele foi pobre em riquezas e necessitado de todas as coisas do mundo. Foi pobre em amigos e poder, pobre em sabedoria terrena, na fama de santidade e em todas as dignidades humanas. E, finalmente, sendo pobre em todas as coisas, ele pregou a pobreza, dizendo que os pobres eram bem-aventurados e que julgariam o mundo. Por outro lado, condenou os ricos, suas riquezas e sua abundância, afirmando que eles mereciam condenação. Ele pregou isso em atos, em palavras e por seu exemplo, com toda a sua força. Notas explicativas. 1. Renúncia à sabedoria e à fama humana. A simplicidade de Cristo reflete sua escolha de rejeitar não apenas o prestígio da erudição, mas também a fama de santidade. Apesar de ser a fonte de toda a sabedoria divina, ele optou pela humildade e por se identificar com os pecadores, demonstrando que a verdadeira santidade está no desapego e na abnegação. 2. Vaidade e hipocrisia humanas. A crítica à busca de glória, seja por meio do conhecimento ou de virtudes aparentes, aponta para a tendência humana de buscar reconhecimento sem um fundamento genuíno. Cristo, com sua humildade, expõe nossa hipocrisia e nos ensina que o orgulho é incompatível com o caminho da santidade. 3. Simplicidade e humildade como exemplo. A vida de Cristo é uma constante exortação à simplicidade como expressão de verdadeira santidade. Sua escolha de viver em pobreza e submissão sublinha o valor do serviço ao próximo, em contraste com a busca por poder e privilégios. Nota explicativa geral. Este texto nos conduz a uma meditação profunda sobre o exemplo de Cristo, que rejeitou toda a glória terrena e abraçou a pobreza e a obediência como sinais de amor redentor. Sua vida desafia os valores do mundo, exaltando a humildade, o serviço e o desapego. Refletir sobre essas verdades pode fortalecer nossa fé e nos inspirar a seguir seu caminho, vivendo com caridade, simplicidade e dependência de Deus. Que esta mensagem ilumine os corações de todos os que buscam a paz e a alegria na verdadeira comunhão com Cristo. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho,
Palavras Bíblicas, com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia, de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, e As Três Idades da Vida Interior, do padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.